Fala minha gente linda. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais inteligentes da Marvel, e também um dos que mais possui profundidade e desenvolvimento quando o assunto é lidar com suas próprias camadas. Então vamos falar dos feitos do Fera, mas antes de qualquer coisa, se inscreve se não for inscrito e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Norton McCoy trabalhava numa usina nuclear, e durante um acidente, ele acabou sendo exposto à radiação, mas não foi afetado. Porém, seu filho, Hank McCoy, nasceu um mutante com seus poderes visíveis, com as mãos e pés maiores do que o normal, e conforme crescia, Hank não só mostrava mais força e agilidade do que uma pessoa comum, como também se provava um verdadeiro gênio das ciências. Seus dons chamaram a atenção do professor Xavier, principalmente depois que o jovem mutante foi sequestrado por um criminoso que queria usar os poderes de McCoy nos seus esquemas. Resgatado pelos X-Men, Hank decidiu fazer parte da equipe de mutantes em prol da humanidade, e ganhou o codinome de Fera, se tornando um dos seus membros mais leais e valiosos. Agora quanto à sua aparência, acontece que é um pouco mais profundo. O Fera realmente começou sua carreira como um X-Men na sua, digamos, forma humana, mas tudo mudou quando ele terminou seus estudos de doutorado, e ganhou um emprego de pesquisador genético numa corporação afiliada às empresas Roxxon. Lá, o cientista isolou o extrato hormonal dos mutantes e descobriu a causa química da mutação, mas quando soube acidentalmente que pretendiam roubar sua pesquisa, ele tomou o soro na esperança de que a substância o ajudasse a disfarçar seus poderes, mas não sabia ao certo as consequências. Ao ingerir a mistura, Hank teve sua mutação realçada, e ganhou uma pelagem cinza, orelhas pontudas, garras e presas, e seus atributos físicos no geral sofreram um aumento. Só que ele só ficou na sua clássica forma azul, depois que confrontou um robô que queria assimilar sua energia vital para tentar se tornar humano, e essa absorção deixou sua pelagem azul. E depois disso, houve uma ocasião que o McCoy se feriu, e uma mutante precisou estimular a mutação do Fera para salvar ele, o que lhe deu uma aparência mais felina, e mais posteriormente, seu corpo sofreu outra mutação subsequente, que precisou de ajuda do Fera do passado para ter sua condição estabilizada, e é essa sua forma atual. Agora que sabemos disso, vamos aos poderes, mas antes, já aviso que vou detalhar seus feitos de forma geral, e não por cada forma que o personagem teve, porque com exceção da forma humana, onde suas habilidades tinham um nível menor do que o atual, a coisa que mais foi alterada durante cada uma de suas transformações, foi sua aparência, enquanto seus poderes tiveram poucas alterações significativas. Começando pelo básico, vamos falar da sua força. Sabemos que os músculos dos X-Men são gente como Colossus ou a Vampira, porém, por mais que o Fera não seja o membro mais forte do time, ele mostrou um grau bem notável de super força. Mesmo na forma humana, McCoy já podia danificar construções metálicas e não parecia ser algo exaustivo. Já na sua forma mais clássica, o Fera dominava humanos comuns como se fossem bonecos, amarrou os cabos de um elevador, virou um caminhão de gás sem problemas, e quando foi atacado por um trator que estava possuído, ele simplesmente destruiu o veículo. Ainda com algum esforço, o herói também sustentou um pedaço enorme de entulho nas costas, dominou o Wolverine, numa vez que foi preso num tipo de cilindro que lembrava um cone e abrangia todo o seu corpo, ele estilhaçou sua contenção, e ainda sustentou uma árvore inteira feita de ouro maciço. Agora como feitos maiores, o Fera já causou tremores moderados com seus golpes, derrubou o fanático no chão, e ajudou o Hulk cinzento e o Hércules a dobrarem as barras da cela em que eles estavam, sendo que elas eram feitas de um tipo de aço fictício, que é mais forte que titânio e aço normal, mas menos durável do que adamantio. Aqui realmente é uma situação mais extrema, já que mesmo o Hulk cinzento sendo menos forte do que o clássico, ele ainda era poderoso, e o próprio Hércules estava ajudando. Então é possível que, se esperassem um pouco mais, o mutante nem precisaria ajudar, mas o fato dele ter conseguido ser um auxílio útil aos dois titãs ali é algo relevante. Os músculos das pernas do Fera também são bastante fortes, então ele pode dar grandes saltos numa boa. Na durabilidade, as coisas ainda são impressionantes. O personagem mostrou uma grande resiliência contra danos físicos, pois num confronto com uma mutante com super força, ele foi atingido por um ataque dela que já o deixou inconsciente, mas o que torna isso notável é que essa mesma mutante podia derrubar um pequeno prédio com as próprias mãos sem grandes preocupações. Ele também se provou resistente contra ataques elétricos mais de uma vez, e mesmo que tenham machucado, não foi o bastante para chegar à inconsciência, até ataques sônicos o McCoy driblou, sendo que seus sentidos são mais aguçados. Agora como situações mais relevantes, uma vez o Fera foi arremessado muitíssimo longe por um murro do personagem Atlas, e foi uma distância de pelo menos alguns quarteirões, mas pouco depois, ele voltou consciente falando, ainda que tenha afirmado que não estava muito bem. O Hank também já levou um soco certeiro do Colossus na região da nuca, e embora ele tenha ficado bastante atordoado e com certeza precisou de uma aspirina depois, o cientista ainda estava acordado e falando. E para fechar essa parte, o mutante já sobreviveu a golpes de seres como o próprio Fanático, e até do Hulk durante o arco Hulk contra o mundo, uma das situações onde o Verdão estava bastante chateado. Sim, essas ocasiões foram extremas e o Fera teve sim alguns danos, mas sobreviver a confrontos contra seres que podem mexer com placas tectônicas é bem considerável. Na parte de se curar de ferimentos, o Fera mostrou um fator de cura que, mesmo não sendo avançado como o do Wolverine, ainda é de grande ajuda.
Suas costas já foram acertadas pelo samurai de prata, e foi um ataque que deixou ele derrubado, mas pouco tempo depois, o mutante estava aparentemente bem, e numa briga com o Wolverine, o Fera foi acertado pelas garras do Logan, só que se recuperou momentos depois, ocasião essa onde o Fera afirma que se cura 2 vezes mais rápido do que uma pessoa comum. Até ferimentos causados por balas foram curados. O auge dessa demonstração foi quando Hank levou um tiro de pequeno calibre, mas se regenerou quase que na mesma hora, só que isso foi quando ele estava na sua forma cinza, onde o único poder dele que era bem acima do seu nível atual era sua taxa de recuperação. Na velocidade, ele se destaca muito. Desde que foi criado, Hank McCoy sempre foi retratado com grande velocidade de reação e agilidade no geral. Nesse campo ele estaria no mesmo nível de seres como o Homem-Aranha. É mera formalidade dizer que o mutante pode se desviar de balas e escalar andares de prédios num piscar de olhos, porque toda essa velocidade vai além. Ele já driblou lasers de segurança, se desviou de um golpe do Wolverine, que se impressionou e tinha se esquecido de como o Fera era rápido, e pegou o escudo do Capitão América quando Rogers arremessou o objeto. Numa vez que ele estava escalando um monumento e precisou soltar o Professor Xavier para atacar um adversário, o cientista conseguiu pegar o telepata pouco antes de atingir o chão, e durante uma luta, quando um foguete foi disparado, ele conseguiu desviar o objeto em pleno ar, que estava perto do alvo, literalmente dando uma bicuda. Até se esgueirar pelos ataques do Hulk o Hank consegue, então ele é no mínimo bem rápido. Nos sentidos, vamos analisar. Por mais que não tenha sempre uma demonstração constante e grande dos seus sentidos aguçados como Wolverine, o Fera tem sim sentidos melhores do que os seres humanos. Mesmo na sua forma humana, ele já era capaz de identificar e rastrear alguém pelo cheiro mesmo em longas distâncias, e suas mãos e pés tinham sensibilidade o bastante para detectar sinais de dispositivos eletrônicos através de paredes. Já nos quadrinhos mais modernos, só pelo olfato o Fera conseguia diferenciar substâncias, e nas suas próprias palavras, sua audição é 10 vezes melhor do que a dos humanos. E não satisfeito, de tanto ser exposto a aventuras e experimentos com viagem no tempo, o personagem entrou em sintonia com o fluxo temporal, então consegue sentir quando mudanças históricas acontecem. Na inteligência, aqui ele realmente brilha. Hank McCoy é simplesmente um verdadeiro gênio da ciência no geral. O cara tem 6 doutorados, incluindo um em biofísica, e é considerado uma das 8 pessoas mais inteligentes do mundo, sabendo muito sobre medicina, bioquímica, genética, eletrônica, física, engenharia e por aí vai. Além de ter descoberto a causa química da mutação, ele encontrou a cura para o vírus legado, uma praga que afetava os mutantes, e mais tarde, modificou esse mesmo vírus para exterminar os Skrulls durante a invasão secreta. O Fera ainda descobriu um gatilho de extinção no genoma humano, que no futuro iria prejudicar a humanidade, e realizou, com sucesso, uma cirurgia no Caveira Vermelha para remover a parte telepática do cérebro do Professor Xavier, que tinha sido implantada. O cara ainda criou um composto químico que podia revelar a aparência verdadeira de um Skrull disfarçado, projetou um dispositivo funcional de viagem no tempo, e em um dia conseguiu construir uma máquina que poderia conter o poder da Fênix. Ele ainda pode hackear em instantes a programação de robôs, ajudou a projetar e construir um novo cérebro, no caso o computador telepático que o Professor Xavier usa, e até fez um corpo cibernético altamente avançado, que tinha uma complexa matriz de nanotecnologia. Então depois disso tudo, sim, o Fera é simplesmente uma das maiores mentes da Marvel. No combate, não podemos subestimar. Por mais que não seja um artista marcial como o Demolidor ou o Punho de Ferro, ele ainda é bem competente quando o assunto é lutar, até sabendo explorar pontos de pressão e centros nervosos dos seus adversários, fora que suas garras e presas são bem úteis, podendo danificar metais. Junto com o Wolverine, os dois mutantes lutaram por um tempo contra a Guarda Imperial Shi'ar, e eles se saíram bem. O problema mesmo foi quando o Gladiador chegou, daí não tinham o que fazer, os dois foram pra lona, afinal o Gladiador é simplesmente poderoso demais pra eles. Até contra o próprio Logan Hank saiu na mão e não se intimida, embora a briga tenha sido interrompida, e aconteceu o mesmo entre o Fera e o Dentes de Sabre, onde os dois acompanharam os movimentos um do outro até serem afastados pelos X-Men. E uma situação que com certeza precisa de menção, foi quando ele lutou contra o Kraven, um caçador e lutador muitíssimo habilidoso. Aqui foi um confronto bem acirrado entre os dois, tanto que o caçador até envenenou o Fera, mas como seu metabolismo respondia rápido, Kraven foi pego de surpresa, e o mutante acabou tendo a vantagem, tanto que só não finalizou seu oponente porque o Ciclope interviu. Nas fraquezas, vamos analisar. A coisa que mais perseguiu o cientista foi que, desde suas mutações que o deixaram cada vez menos parecido com um humano, o Fera precisa conter seus instintos animais, particularmente a agressividade, porque caso ele decida parar de se controlar, as coisas vão azedar para quem for seu inimigo. Além disso, ter sentidos aguçados podem facilitar com que seja incapacitado por coisas simples, como cheiros fortes ou sons muito altos. E por fim, por mais que tenhamos visto que o personagem é extraordinário, ele ainda tem limitações, como quando o próprio disse que é um amador em física e tecnologia, e também foi rapidamente derrotado pelo Capitão América. Enfim pessoal, é isso, vimos que o Fera realmente é muito mais completo e poderoso do que deixa a ser entendido, e que Hank McCoy é um dos melhores sinônimos de um herói muitíssimo valioso e habilidoso, com uma profunda dualidade de médico e monstro. Por hoje ficamos por aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!